Tudo bem? Sejam bem-vindos para essa nossa aula. Vamos começar agora a falar sobre algumas propriedades importantes a respeito da física básica aplicadas ao treinamento físico. Eu sei que isso pode parecer um pouco diferente, mas eu tenho certeza que ao final dessa aula vocês vão conseguir fazer o fechamento mental, o fechamento de conhecimento de maneira extremamente coerente. Eu sou o Dr. André Lopes, estou compondo essa disciplina junto com vocês e espero atender as expectativas de vocês referente ao conteúdo. Então nós vamos falar um pouquinho sobre entropia. A entropia é uma medida da desordem, da desorganização. E isso tem muito a ver com a teoria do caos, que explora principalmente a imprevisibilidade. Isso é muito importante. Então, esses conceitos, eles são extremamente fascinantes e eles se entrelaçam para explicar a complexidade do universo que a gente vive. Então, essa apresentação ela vai explorar esses conceitos e as suas aplicações em diversos campos. E, claro, no campo do treinamento físico, que é o campo que a gente está explorando nesse material. Então, dentro dessa ideia, vou passar aqui para vocês, dentro dessa ideia, a entropia ela é uma grandeza física que mede o grau de desordem de um sistema físico. É um conceito vindo da termodinâmica e está relacionado à irreversibilidade dos estados, das situações de um sistema. Então a entropia é importante na mecânica, na estatística, na termodinâmica e a teoria da informação. E claro, nos sistemas biológicos também, onde a incerteza é informação privilegiada. A incerteza é fonte de informação que a gente vai desvendando conforme as aplicações. Então, em qualquer sistema termodinâmico isolado, a entropia é um fenômeno que surge de maneira espontânea e tende a se expandir, ela tende a crescer. Inicialmente, se observou que a energia térmica ela não era completamente aproveitada por máquinas que usavam energia térmica. Então, sempre havia uma perda de uma determinada quantidade de calor durante o funcionamento dos equipamentos. Então, a entropia ela está muito relacionada com a otimização do uso da energia de um sistema. Então, na perda de calor, nós temos, dessa energia na forma de perda de calor, nós vamos ter a ineficiência das máquinas térmicas. E esse processo é necessário para que os sistemas voltem ao estado original. Então, nós vamos começar a trabalhar isso dentro de um contexto de entropia positiva. Quando a entropia ela é positiva, significa que o grau de desordem ele é grande e ele tende a aumentar de maneira exponencial. Logo, o sistema que apresenta esse estado, ele sofre com o crescimento dessa desorganização. De modo geral, a entropia positiva ela está relacionada com a própria ordem natural das coisas, dialogando principalmente com a teoria do caos. Significa que tudo que existe vai em direção ao caos. O que é o caos dentro desse contexto? O caos é o fim. É o fim do Sol, é o fim do universo, é o fim do planeta, é o fim da vida. Né? Então o caos é esse caminho, esse direcionamento que a gente tem referente à entropia positiva. Nós temos também o conceito da entropia negativa. A entropia negativa ela acontece quando é realizada uma interferência que consegue reduzir o grau de desorganização em um sistema. Logo, é feito um movimento contrário à perda de energia na forma de calor e favorável à manutenção da estabilidade do sistema. É o que acontece, por exemplo, quando uma casa é reformada. Nós estamos tendo o processo de envelhecimento da casa e nós fazemos uma intervenção e nós corrigimos esse envelhecimento. Nós trocamos o reboco, nós trocamos a tinta, nós trocamos as janelas, as madeiras que estão estragadas. Então nós fazemos
um depósito de energia, nesse caso um depósito financeiro, porque custa, né, um grau de energia financeira fazer a reforma da casa. Nós temos aí o investimento também da mão de obra, né, então pessoas vão agir ali para fazer essa reforma, e isso a gente pode chamar de entropia negativa. Depois nós temos a entropia nula, que ela ocorre quando há apenas uma possibilidade de organização para o sistema. Um exemplo disso é o baralho com cartas que estão ordenadas. Nesse caso, apenas um estado que satisfaz a restrição do ordenamento, considerando a sequência de 52 cartas. Logo, a entropia desse sistema é igual a zero, porque não existe nada que possa mudar esse contexto. Claro que eu posso desorganizar essas cartas e claro que eu preciso de energia para reorganizar essas cartas também. Mas quando elas estão organizadas, elas simplesmente existem. Então isso seria uma entropia nula. Depois nós temos, dentro dessa conclusão a respeito de entropia e caos no mundo, a entropia positiva, que pode ser relacionada com vários aspectos da nossa vida cotidiana, como, por exemplo, as mudanças climáticas, o mercado financeiro, o crescimento populacional, entre outras situações que representam os sistemas caóticos. Então, as mudanças climáticas, elas são relativamente irreversíveis. Nós não conseguimos resfriar mais o planeta. Nós podemos evitar o crescimento do calor. Nós podemos evitar, né, com que ele continue aceleradamente aumentando a temperatura do planeta. Mas reverter, isso seria uma energia muito grande imposta para que haja a reorganização desse caos. O mercado financeiro, ele tem um crescimento exponencial e ele chega no momento que ele entra em caos, ele entra em colapso. As bolhas imobiliárias, elas são dessa forma. O crescimento populacional também. Vai chegar um momento que vai ter tanta gente no planeta que nós não vamos ter comida, nós não vamos ter água, nós não vamos ter moradia e nós vamos entrar em um colapso populacional, um caos entrópico relacionado ao desenvolvimento populacional. Então, da mesma forma, esses exemplos também, eles acabam apresentando o alto grau de entropia positiva que os sistemas têm. O nosso universo está em expansão, nós sabemos que o Sol um dia vai acabar, então nós temos toda essa nossa discussão. Eu sei que pode parecer um pouquinho complicado, mas, sem dúvida nenhuma, o importante dessa pequena introdução é que nós possamos fazer a relação entre a entropia e a teoria do caos, que são conceitos fundamentais para entender a complexidade e a imprevisibilidade, do mundo ao nosso redor, essa desordem natural do sistema até a aplicação em campos como, por exemplo, os campos que a gente quer entender, que são os campos relacionados ao exercício físico, ao processo biológico propriamente dito. Então, o primeiro ponto vai ser essa nossa compreensão, a nossa navegação sobre isso, né, a nossa participação nesses conceitos e as aplicações, principalmente as aplicações relacionadas dentro da educação física e do treinamento físico. Então, eu vou parar esse módulo agora, esse módulo introdutório, e no próximo módulo, próximo vídeo, a gente começa falando sobre os princípios da física na educação física. Vamos entender esses conceitos da entropia, caos no mundo e tudo mais, aplicado aos sistemas biológicos. Eu tenho certeza que vai ser muito interessante, muito desafiador para vocês. Até o próximo vídeo. Até mais.